Aleluia! Graça e paz, tudo bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu espero que em nome de Jesus tu também estejas muito bem. Estou aqui para compartilhar do devocional Libertos da Ansiedade, o terceiro vídeo. Por favor, eu não canso de pedir, porque a Bíblia diz: aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Então eu peço, coloque teu gosto, teu like, compartilhe com mais pessoas para serem edificados, para receberem essa mensagem da graça. Amém? Então, hoje eu gostaria de trazer mais uma mensagem a respeito do descanso. Eu falei no vídeo anterior e até no primeiro vídeo eu falei que um dos pecados que é mais cometido diz-se que é a ansiedade. Por quê? Porque hoje é normal todo mundo ficar ansioso. Tem uma pesquisa que diz que em crianças desta geração, elas são mais ansiosas do que os adultos das gerações passadas. Ou seja, de lá para cá, a ansiedade ela só cresceu. O número de pessoas afetadas pela ansiedade só aumentou. Mas Deus ele tem um descanso para a sua vida. Ele tem um lugar que quer te colocar, que é o lugar do descanso, do desfrute da graça. E para podermos desfrutar de tantas bênçãos, precisamos nos libertar da ansiedade. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, Deus ele já nos abençoou com todo tipo de bênção lá nas regiões celestiais, mas às vezes nós não desfrutamos dessas bênçãos. Não é porque pecamos, porque o pecado não é levado em conta para o desfrute ou não desfrute da bênção. O pecado já foi quitado na cruz do Calvário, mas o que nos impede muitas das vezes de desfrutar das bênçãos é exatamente a ansiedade, é exatamente o não lançar sobre ele toda a preocupação, é exatamente querer segurar tudo, ter controle de tudo. E Deus não nos chamou para ter controle das coisas. Deus nos chamou para levar tudo, jogar nas mãos dele e descansar nele. Fazendo isso, não estamos a ser talvez pessoas negligentes, não. Apenas estamos a confiar naquele que tem tudo nas suas mãos, aquele que tem o poder de mudar até o nosso futuro, percebe? Então eu gostaria aqui de citar algumas passagens, vou ser muito breve para não levar muito tempo. Lá em Mateus capítulo 13, vou acompanhar aqui, Lá em Mateus capítulo 13, verso 1, se tiveres a Bíblia por perto, até podes pegar aí para juntos fluirmos nessa unção. Vou usar a versão nova linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, Então diz o seguinte, Mateus 13, capítulo 13, versículo 1 diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. A primeira mensagem que a Bíblia registra, Jesus Cristo ensinando no Evangelho de Mateus, porque foi depois que ele desceu do monte, de jejum, sei lá passou alguns dias. Aí ele ensina, mas como é que ele ensinou? A Bíblia diz que ele se assentou, e aí a multidão que veio até ele era tão grande, mas tão grande, que ficou em pé para lhe escutar. A primeira coisa que eu quero te falar é, se você é líder, se é talvez obreiro, pastor, whatever, talvez tu lideras algum grupo de pessoas, Jesus Cristo ele traz uma mensagem específica para ti. Qual é a mensagem? É que você precisa se assentar para poder liderar, você precisa se assentar para poder ensinar. A Bíblia diz que ele se assentou. O se assentar não é literal na nossa vida hoje, mas o se assentar na nossa vida é exatamente esse ato de descansar. Geralmente, quando nós estamos diante de muita gente, diante de muita coisa para fazer, não temos esse hábito de descansar. Geralmente nós queremos fazer muitas coisas. Quero pegar lá, quero pegar aqui, ir para lá, vir para cá. Não sei se você já deparou com esse tipo de pessoa, talvez no casamento, no lobolo, numa festa. Está tão preocupado fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. E de uma certa maneira,
Tudo aquilo que a pessoa faz revela o que está no coração dela. O que está no coração dela é a preocupação. E as atitudes são da preocupação. Porque tudo que a gente faz no exterior, na verdade, só revela o nosso interior. Então, Jesus se assentou, querendo ensinar o quê? Tudo que você precisar fazer, faça no descanso. Não permite ficar ansioso, não permita ficar preocupado. Descanse e lance tudo sobre ele. E aí, só para não levar muito tempo, lá em Marcos, capítulo 8, vamos sair agora de Mateus 3, vamos para Marcos capítulo 8. Aconteceu também um episódio. A Bíblia diz o seguinte, Marcos capítulo 8, verso 6 diz: E ordenou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. Ou seja, o que aconteceu aqui? Jesus Cristo, ele estava diante de 5.000 pessoas. Na verdade, não era exatamente 5.000 pessoas, eram mais do que isso. Só que naquela época se contava apenas homens. Então não se contou mulheres, não se contou crianças. Então vamos supor, são 5.000 homens que foram contados. Vamos imaginar, talvez, aqui os homens, né, tinham esposas. Então já são 10.000 pessoas. E vamos supor, o homem e a mulher, nesse caso, têm filhos. São por aí 15.000 pessoas. E contando também que, geralmente, onde está cheio de pessoas, a tendência é que crianças sejam mais, tenha mais número de crianças do que jovens. Então, vamos colocar talvez 15.000 pessoas. Ou mais do que isso, né? Mas vamos ficar aqui. Jesus, quando ele percebeu que eles não tinham nada para comer, a Bíblia diz que ele mandou para os discípulos ordenarem que todos se assentassem, todo mundo ficasse sentado. E todo mundo se assentou. Mas aí quando todo mundo se assentou, aí Jesus multiplicou os pães e deu para todo mundo comer. Antes de se assentarem, não houve esse milagre. Primeiro, eles tiveram que se assentar para decorrer, para acontecer o milagre. Ou seja, muitos milagres na nossa vida só podem acontecer quando nós descansamos. Repito novamente, o se assentar para nós não é exatamente literal, mas é exatamente algo espiritual. Eu preciso estar no descanso. Eu não preciso ficar preocupado, ansioso. Não, eu tenho que descansar. Não sei que tipo de milagre você tem buscado, mas o que impede os milagres de fluírem na nossa vida é a ansiedade. É essa atitude aí de ficar preocupado de um lado para o outro. Isso impede o mover de Deus acontecer. Então, nós somos convidados na nova aliança a descansar. Lance sobre Jesus toda a tua ansiedade. Não fique ansioso. Descanse e Deus cuidará de ti. Eu gostaria aqui de finalizar orando para que Deus possa te levar, assim como eu, a descansarmos no rio de águas vivas, a descansar, crendo que Ele tem provisão para as nossas vidas. Talvez de falta de dinheiro que você tem, isso te leva a não descansar. Descanse no Senhor, Ele é o seu pastor, Ele vai prover na tua vida. Ah não, mas meu casamento, a minha relação não está saudável. Então, bem-vindo a um Deus que é poderoso para reverter a situação ao teu favor. Isso não é motivação matinal, é mensagem da vida de Deus, é a mensagem da graça mesmo. Então, descanse no Senhor. Eu quero abençoar a sua vida com uma oração para que tu possas descansar a partir daqui para frente, amém? Vou aumentar aqui o som. Aleluia. Pai Jesus, eu quero abençoar a vida de quem me está acompanhando. Eu quero declarar, Pai, que esses dias Ele irá descansar. Eu quero declarar, Pai, que Ele vai estar assentado, porque o se assentar é a porta para o milagre acontecer nas nossas vidas, Pai. Eu quero abençoar a vida dele, assim como o Senhor Jesus se assentou na sua primeira ministração. Ele também, eu também vamos nos assentar em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a vida de quem está me acompanhando. Eu declaro, Pai, que a pessoa vai descansar, vai lançar sobre ti toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia e amém.